Os financiamentos privados de campanha, os caminhos percorridos pelos políticos depois das eleições, para fazer esse dinheiro voltar para o bolso do pessoal que financiou, obviamente causa polêmica. Nós estamos aqui com o doutor Marlon Reis, que é juiz e autor do livro Nobre Deputado. Doutor Marlon, muito obrigado pela gentileza, pela participação. Boa noite, doutor Marlon. Boa noite. Posso segurar o livro aqui? Por favor. Doutor Marlon, há quanto tempo o livro foi lançado? Já há um mês, dois ou não? Não, esse livro, na verdade, ele, apesar de estar bem divulgado e conhecido, ele só terá lançamento amanhã. Ah, é? É, aqui em São Paulo. Amanhã? Sim. Aqui em São Paulo? Onde vai ser? Vai ser na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, às 19 ali horas. Na Paulista? Na Paulista. Que hora vai ser? Às 19 horas. 19 horas, Isso. amanhã, o lançamento do livro. Exatamente. Agora, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: perdeu a atualidade do seu livro diante do noticiário que o senhor acabou de ouvir aqui hoje ou não? Não, pelo contrário. Nós temos um problema grave com o nosso sistema eleitoral, que não se resume a isso, mas tem como um dos pontos centrais o financiamento de campanha, que estimula gastos exorbitantes e que muitas vezes, para fazer face a eles, os políticos são tentados a obter recursos em fontes ilícitas. Sei. Agora, doutor Marlon, vamos supor mesmo que as fontes sejam lícitas, tá? Não me cria um conflito de interesse? Como é que eu vou palpitar sobre um projeto que pode prejudicar alguém que financiou minha campanha para deputado federal, para senador, para qualquer coisa? Exatamente, eu sempre disse que com o Caixa 1 que nós temos, nós nem precisaríamos de Caixa 2, porque a legislação autoriza um modelo de financiamento que é prejudicial ao país. Os financiadores de campanha não doam segundo diretrizes ideológicas ou programáticas. Eles doam de forma pragmática para obter resultados positivos daqueles a quem eles financiaram. Ou seja, eles vão querer um retorno daquele investimento que eles fizeram. E isso está comprovado, inclusive, em pesquisas acadêmicas realizadas por instituições de pesquisa brasileiras e até por institutos estrangeiros que pesquisaram essa realidade no Brasil. Doutor Marlon, estamos falando de Caixa 1. O cidadão que recebe financiamento de empresas do Caixa 1, portanto legais, ele é obrigado a declarar isso na Justiça Eleitoral? Sim, ele é obrigado. Mas o sistema de prestação de contas é muito falho. Eu sou juiz eleitoral e já presidi muitas vezes eleições e tive que decidir sobre as prestações de contas. E posso dar meu testemunho profissional de que os candidatos declaram apenas aquilo que quiserem, porque a Justiça Eleitoral não dispõe de mecanismos para verificar a realidade financeira das campanhas. Entendo. Agora, as pessoas têm acesso para saber, por exemplo, de quem aquele político recebeu os financiamentos ou não? Ou tem uma forma de doação oculta? Se praticou muito a doação oculta na eleição passada. Cerca de 70% do dinheiro movimentado nas campanhas foi através de intermediações feitas pelos partidos para que o eleitor não soubesse quem estava doando. Quer dizer, eu dou dinheiro para o partido e o partido dá lá para o deputado para ele não saber que fui eu que dei para o deputado, é isso? Exatamente. O deputado presta conta de que foi o partido que deu o dinheiro e não uma empreiteira, uma empresa qualquer. O que é sério. Felizmente, nesse aspecto, há boas notícias, porque o TSE modernizou a sua resolução sobre o tema e exigirá a apresentação dos nomes dos doadores ainda durante a campanha. Essa é a primeira vez que acontece isso ou não? É a primeira vez que isso está constando de uma resolução do TSE. Houve já um início de tratamento nesse sentido da matéria pelo TSE na eleição passada. Sim. E foi um passo importantíssimo, porque o eleitor não pode... Eu sempre disse que o eleitor brasileiro vota às cegas, porque não é possível que alguém vote validamente, né, exerça validamente o seu direito ao voto, sem saber sequer quem está patrocinando a campanha do seu candidato. Doutor Marlon, quando o senhor lançou o livro, ou pré-lançou o livro, vai lançar amanhã aqui em São Paulo, o pessoal lá ficou brabíssimo com o senhor, né? Especialmente o presidente da Câmara dos Deputados ficou bravo, dizendo que ia fazer uma representação contra o senhor no Conselho Nacional de Justiça. Foi feito ou não? Eu não sei, eu não estou acompanhando. Mas o senhor foi notificado disso? Não, ainda não fui notificado de nada. Eu soube disso, claro, porque houve grande repercussão. Eu li na pesquisa hoje. Houve uma repercussão muito grande dessa reação. E eu considero a reação injusta. Respeito, considero injusta porque o livro, ele não objetiva atacar todos os deputados. Ele objetiva claramente atacar essa prática da corrupção eleitoral, que é uma prática infelizmente arraigada. A compra do voto é uma realidade no Brasil, em todas as regiões. Isso também há provas acadêmicas e pesquisas e também até o conhecimento popular é suficiente para afirmar que a compra do voto é uma realidade nacional.
Então ele não objetiva atacar o parlamento, pelo contrário. Esse livro foi uma maneira que eu encontrei de defender o parlamento brasileiro, ajudar a contribuir como cidadão, como autor, pesquisando e publicando algo que acredito possa ser útil para ajudar a melhorar a nossa atividade política. Claro, agora, doutor Marlon, quer dizer que então agora, graças a essa resolução do TSE, nós vamos poder acompanhar as doações durante a campanha, antes de chegar no dia 3 de outubro, é isso? Isso. No início de agosto e no início de setembro, os candidatos todos do Brasil serão obrigados a dizer quem já pagou até aquele momento, quem já bancou as suas campanhas. Para vocês, jornalistas, vai ser um prato cheio. Não, sem dúvida. Eu já estava imaginando aqui, eu falei, nós vamos ter que dar uma olhada nisso aí, aí vamos botar aquele telão ali com certeza. Os mais bem dotados. Quem banca quem. Ficará surpreso, ou não, porque você sabe disso, ao ver que os grandes doadores não doam só para um. Não é por uma questão de ver um lado mais favorecido. Eles doam para os que têm chance de ganhar. Todos. Doa para um, doa para outro. Isso é incrível. E é um fenômeno tipicamente brasileiro. Bom, eu suponho, né? Eu suponho que em outros países do mundo há doações, né? Mas você doa ou para o partido A e só para o partido A, não doa para o partido B. Exato. Né? Você doa por convicção, por ideologia, por preferência, por programa. Não é? Aqui não. Aqui doa-se para que qualquer que seja o eleito esteja com alguma pendência, alguma dívida com o doador. Eu vou usar um palavrão da internet. Pode ser financiado por um crowdfunding, ou seja, a gente vai na internet e diz, olha, cada cidadão me manda R$10 aqui para bancar a campanha e a gente recebe de milhares de pessoas e não de 2 ou 3 empresas? Hoje a lei permite isso, mas a cultura brasileira se estabeleceu em torno da ideia de que o eleitor ganha vantagens dos políticos, recebe benesses, dádivas. E não o contrário, não banca as eleições. É isso que que nós consideramos que deva prevalecer. Não o financiamento de poucos e gigantescos doadores interessados no funcionamento da máquina governamental, mas de uma multiplicidade de cidadãos contribuindo com pequenas quantias para aqueles seus candidatos. Okay. Agora, doutor Marlon, uma saída para essa situação que o senhor descreve aqui no livro seria o financiamento público de campanha sem a participação da empresa privada? A empresa privada não pode doar, não deve doar. Não deve doar? Não deve doar. Porque nos países democráticos mais antigos elas doam, né? Isso varia muito. A maior parte dos países europeus utiliza o financiamento público. Nos Estados Unidos todo mundo sabe da preponderância do dinheiro privado, inclusive com a Suprema Corte tendo afirmado a constitucionalidade disso. No Brasil, inclusive, o Supremo, dos 11 ministros, 6 já votaram pela inconstitucionalidade da doação empresarial. Então, essa doação deve ser banida. Ela não serve ao Brasil. Ela não tem o mérito sequer do que anunciaram para ela, de que traria mais transparência, permitiria que se visse quem está doando. Não, porque nós temos e muito Caixa 2. Nós precisamos de transparência, precisamos de eleições baratas, movimentações austeras das contas, controle institucional e social, e precisamos de, sim, financiamento público, que já existe, e também, por que não, estimular a participação do cidadão com pequenas doações, sempre feitas de forma transparente, pela internet, com prestação de contas em tempo real. Sim. Doutor Marlon, nós vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho aqui no portal, só um instantinho, por favor. Doutor Marlon Reis, que é juiz e autor do livro O Nome Deputado, tem aqui um exemplar. O livro vai ser lançado amanhã na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Que hora, doutor? Às 19 horas. Às 19 horas, tá certo. Doutor Marlon, com essas mudanças todas, então, que a gente está... Outras mudanças mais profundas, só com uma reforma política, é isso ou não? Com certeza. Inclusive, esse foi o meu maior propósito ao escrever esse livro. Não fazer uma apologia do ódio à política. Pelo contrário. Porque sem política não tem democracia. Claro. E dentro de uma visão profundamente democrática, eu quis explicitar as falhas do modelo atual para chamar a atenção para a necessidade da urgência da mudança dessas regras eleitorais. Elas facilitam a entrada de pessoas inescrupulosas, pessoas que compram apoio político, abusam do poder econômico, e por isso nós precisamos mudar rapidamente essas regras. Marlon, está lembrando o seguinte, nós vamos eleger um senador, não é isso? Sim. Quer dizer, 2 terços e 1 terço, agora é 1 terço. 1 terço. Quantos suplentes tem um senador? 2. 2. Aí eu pego meu pai e boto meu pai como meu suplente. E um empresário como outro suplente. Não é assim que funciona? Sim, tem funcionado dessa forma com muita frequência, lamentavelmente. Lamentavelmente, né? Os doadores, os financiadores de campanha como suplentes. E depois, muitos deles
chegam ao mandato sem um voto sequer. Exatamente. E olha, doutor Marlon, a gente só tem falado muito aí das pesquisas acadêmicas, a Universidade de Brasília tem feito e mostrado o ranking de credibilidade. E a gente percebe que a credibilidade do Senado, infelizmente, estou falando isso com dor no coração, está lá embaixo. E acho que uma das formas é exatamente a maneira pela qual a candidatura ou a campanha do senador ela é financiada pelo seu suplente. E depois assume durante uns meses, adquire algumas imunidades, resolve lá os seus problemas e ou volta a ser suplente ou então ele conclui o mandato sem um voto, como o senhor citou aí. Exatamente, isso é algo que deve ser visto. Isso tudo culpa desse modelo, desculpa a expressão, famigerado de financiamento de campanha que nós temos. Eles forçam os políticos a obter muito dinheiro para as campanhas. As campanhas estão muito caras. Inclusive, eu conheço, me dou muito com muitos parlamentares, muitos políticos. Estive, inclusive, recentemente conversando com vários deles e eles mesmos reconhecem que a coisa está chegando num nível insustentável. É autofágico esse modelo, porque não há como servir a República de uma maneira isenta com tantas dívidas contraídas durante o período de campanha. Doutor Marlon, muito obrigado pela sua gentileza. Sucesso então amanhã. Bom, sucesso já. Você certamente vai ter muita gente lá. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.